Durante séculos, homens e mulheres construíram o mundo lado a lado. A base de tudo sempre foi a família. Mas algo mudou. A ruptura não começou de forma espontânea, nem tampouco foi natural. O que vemos hoje é fruto de leis mal formuladas, políticas públicas ideológicas e uma cultura de antagonismo. As legislações começaram a proteger exageradamente um lado, enfraquecendo o outro. O equilíbrio desapareceu. Ao invés de promover justiça, a lei passou a alimentar o ressentimento. E essa mudança não foi por acaso. A ruptura entre homem e mulher parece ter sido planejada, como parte de algo muito maior. A desconstrução da família como núcleo social. Ambos os extremos, idealizar ou manipular, nascem da mesma raiz. O medo de ver o outro como ele realmente é. O estoico, ao contrário, busca a clareza. Ele não projeta, nem joga, ele enxerga. Idealização é quando você vê um reflexo e jura que é um espelho. Manipulação é quando você mexe as peças e finge que tudo é espontâneo. Ambas são tentativas de fugir da realidade. E o estoico nunca foge da realidade. Ele a encara, com calma, com coragem, com clareza. Idealização. Idealizar é apaixonar-se por uma fantasia. É transformar o outro em um personagem da sua necessidade. Marco Aurélio alertava: não perca tempo discutindo como deve ser o homem bom. Seja um. Mas muitos perdem tempo moldando o outro em sua cabeça e depois odeiam o real por não ser igual ao imaginado. A idealização nasce da carência, que onde há carência não há liberdade, só expectativa. O estoico ama com presença. Ele diz: eu vejo você como é, e ainda assim escolho caminhar ao seu lado. Idealização é quando você desenha alguém com a tinta dos seus próprios vazios. É querer encontrar no outro aquilo que você não sabe dar a si mesmo. Segurança, valor, sentido. E por isso você não se apaixona pela pessoa, você se apaixona pela esperança de que ela vai te salvar de si. Mas ninguém veio ao mundo para cumprir nossas fantasias. Marco Aurélio enfrentava isso como imperador e homem comum. Ele perdeu filhos, teve uma esposa instável e enfrentou traições. E mesmo assim escreveu: aceite as coisas às quais o destino te une e ame as pessoas com quem o destino te coloca, mas faça isso de todo o coração. Veja, ele não disse ame a ideia da pessoa. Disse ame a pessoa real, com falhas, com limites, com sombras, porque o amor real não é um filme, é uma prática. E o estoico não quer romance de novela. Ele quer um vínculo sólido o suficiente para atravessar a vida com virtude, não ilusão. Idealizar é infantil. Amar com lucidez é raro. E aquele que ama com os olhos abertos sabe que o outro não veio para completar, mas para compartilhar. Compartilhar tempo, silêncio, crescimento. E até, se for necessário, a despedida. Idealizar é colocar um altar onde deveria haver uma cadeira. É esquecer que o outro é humano e começar a esperar dele o que só os deuses podem oferecer. E quando ele falha, porque vai falhar, você se frustra, se sente traído. Mas quem criou o personagem foi você. A idealização é disfarçada de amor, mas não é amor. É apego à imagem mental que você construiu com base nas suas próprias carências. É uma fuga do presente, da realidade e da responsabilidade de olhar para si. Por isso o estoico nunca ama no futuro. Ele não diz: um dia essa pessoa vai mudar e me fazer feliz. Ele diz: quem está diante de mim hoje é suficiente para que eu decida se quero permanecer. Sem enfeites, sem desculpas, sem ilusões. Epicteto alertava: se você deseja ser amado, ame verdadeiramente, sem exigir que o outro seja aquilo que você idealizou. A idealização sufoca. Ela exige perfeição, onde deveria haver compreensão. Ela acusa o outro por não atender às regras de um script que ele nunca leu. E pior, quem idealiza se recusa a enxergar os sinais. A pessoa mostra que não está pronta, mas você insiste. Ela demonstra que não ama com a mesma profundidade, mas você romantiza, porque mais do que amar o outro, você ama a história que inventou sobre ele. O estoico, ao contrário, ama com os olhos limpos. E quando percebe que o outro não caminha com o mesmo coração, ele não implora. Ele agradece o que ouve, aprende e segue. Porque ele sabe, é melhor estar só com verdade do que acompanhado de uma ilusão. A manipulação, o controle disfarçado de afeto. Manipular é usar a inteligência para esconder a insegurança.
É fazer jogos e estratégias, silêncios calculados. Mas o estoico não joga, ele vive. Epicteto escreveu: o que não depende de você. Liberte. A manipulação nasce do medo de perder, mas ninguém segura amor com correntes. O estoico sabe, se for amor verdadeiro, permanece. Se não for, melhor que se vá. Se a idealização nasce da carência, a manipulação nasce do medo. Medo de perder, de ser rejeitado, de não ser suficiente. E então, em vez de amar com honestidade, passamos a negociar, disfarçar, calcular. É quando o eu te amo vira uma isca e o silêncio, uma punição. Manipulação não é só mentira direta. Às vezes é deixar de dizer. É fazer o outro se sentir culpado por algo que você não teve coragem de assumir. É sorrir com os lábios e punir com o afastamento. É usar o vínculo como alavanca e o afeto como moeda. Epicteto ensinava: quem deseja controlar os outros já perdeu o controle de si. A manipulação se veste de carinho, mas no fundo é ego. É o desejo secreto de moldar o outro ao seu prazer. Não por amor, mas por domínio emocional. E o mais perigoso é que muitas pessoas aprendem a manipular para sobreviver. Elas cresceram sem amor estável. Aprenderam que carinho vem com esforço, que afeto precisa ser conquistado. Então, inconscientemente, continuam jogando esse jogo, mesmo adultos. Mas o estoico não joga, ele vive. Ele se posiciona com clareza. Ele diz o que sente, o que precisa e o que não aceita. E se não houver reciprocidade, ele se afasta, não por orgulho, mas por sabedoria. Sêneca dizia: a alma que vive para agradar os outros perde o gosto da liberdade. E quem manipula, vive para controlar. E quem se deixa manipular, vive para agradar. Mas o amor não precisa de controle. O amor verdadeiro só sobrevive na liberdade. E onde há medo de perder, não há espaço para confiança. O estoico ama com raízes e asas. Ele não prende, ele escolhe permanecer. E permite que o outro escolha também. E se houver jogo, ele levanta da mesa. Porque não negocia sua paz em troca de migalhas emocionais. Encara teu olhar com um silêncio profundo, como quem mergulha contigo num poço escuro, não para te resgatar, mas para te ensinar a respirar lá dentro. A manipulação é traiçoeira porque se disfarça de cuidado. Ela se apresenta com palavras doces, gestos calculados, preocupações exageradas. Mas por trás da doçura, há controle. Não se trata do bem do outro, mas da segurança do manipulador. Eu só quero o seu bem, mas o que realmente quer é que você se comporte como ele espera. Eu me afasto porque você não me valoriza. Mas o que realmente faz é aplicar punição silenciosa para obter validação. Manipular é usar o amor como alavanca emocional. É transformar o afeto em moeda. É trocar a autenticidade por poder. E, no fundo, é agir como uma criança assustada com o abandono. O manipulador raramente percebe que manipula. Ele aprendeu a sobreviver assim. Mas sua tática de sobrevivência destrói relações, porque o amor não sobrevive no campo da manipulação. Ali só o ego prospera. O estoico não manipula, porque ele não teme perder aquilo que não lhe pertence. Ele sabe, ninguém pode ser mantido à força sem que a relação se torne prisão. E por isso, ele prefere a dor da perda à degradação da liberdade. Marco Aurélio escreveu: aceite aquilo que lhe é dado de bom grado. Despreze aquilo que depende da vontade de outro. Ou seja, o que vem espontâneo é virtude. O que precisa ser forçado é ego. E é por isso que o estoico se afasta sem drama. Não implora, não joga. Ele percebe os fios invisíveis da manipulação e os corta, não por frieza, mas por respeito a si e ao outro. Porque ele compreende que amar é um ato de entrega voluntária e nunca uma estratégia de domínio. A guerra dos sexos, quando a razão adoece. Hoje, homens acusam mulheres. Mulheres ridicularizam homens. Acusações voam como flechas, mas ninguém escuta. Ninguém acolhe. Ninguém olha. A voz agora desce como uma brisa tensa antes da tempestade, e os olhos se tornam um espelho tranquilo diante da guerra. Hoje, estamos em guerra. Não uma guerra de espadas, mas de palavras, ressentimentos, sarcasmos. Homens acusam. Elas só se importam com dinheiro. Mulheres ridicularizam. Eles são frágeis, infantis, emocionais. As feridas antigas falam alto, mas ninguém ouve,
porque ninguém está realmente escutando. O problema? Todos querem ser compreendidos, mas poucos querem compreender. Estamos mais preocupados em vencer uma discussão do que em curar uma relação. E assim o diálogo morre, a empatia evapora, e o que sobra é escárnio. Marco Aurélio escreveu: quando você se levanta pela manhã, lembre-se, hoje você encontrará pessoas ingratas, arrogantes, traiçoeiras. Ele não escreveu isso para nos afastarmos delas, mas para nos prepararmos para responder com virtude, não com espelho. Mas o que vemos hoje é espelho puro. Ela humilha, ele devolve. Ele se fecha, ela o expõe. O vínculo vira duelo, o amor vira disputa. Ninguém mais quer ceder, porque confundimos ceder com perder. Mas o estoico sabe, ceder não é perder, é escolher a paz quando o orgulho só traz destruição. E se queremos restaurar algo entre homens e mulheres, temos que abandonar a armadura da acusação. Não é sobre quem está certo, é sobre quem está presente. Quem consegue ver o outro sem o peso de séculos de feridas acumuladas? O estoico olha além do gênero, da fala, da atitude momentânea. Ele busca o que há por trás: medo, solidão, trauma. E por isso ele não responde com julgamento, mas com clareza. Epicteto dizia: lembre-se de que a outra pessoa não te irrita. Você se permite ser irritado. A mulher não é o problema. O homem não é o problema. O problema é o modo como nos relacionamos com a dor do outro. Sem maturidade, sem escuta, sem espelho interno. Ninguém está disposto a olhar para dentro. É mais fácil apontar o dedo do que encarar o espelho. Mas o estoico faz o que é mais difícil. Ele começa em si. E quando o mundo grita, ele escuta. Quando o outro fere, ele busca compreender. E quando o orgulho pede vingança, ele oferece presença. O estoico vê além da superfície. Ele entende que por trás de cada ataque há uma dor não dita. E por trás de cada jogo, uma ferida mal curada. Sêneca dizia: a raiva é uma forma breve de loucura. E muitos estão loucos por ainda esperarem que o outro cure aquilo que não querem enfrentar em si mesmos. O caminho estoico: lucidez, amor e verdade. O estoico não idealiza nem manipula. Ele observa, compreende e age com base na realidade. Ele ama sem expectativas e se vai sem drama quando precisa. Ele não luta para ter alguém, luta para ser alguém digno de amar. Porque a verdadeira força está em amar com clareza e não com cegueira. E se houver amor mútuo, ele floresce. Se houver jogo, o estoico sai da mesa. O estoico não vive no teatro das emoções descontroladas. Ele não entra em relações para se completar, nem para se proteger. Ele entra com consciência, com presença, com responsabilidade. Ele sabe, amar é um ato de coragem, mas não de cegueira. Ele não idealiza, porque sabe que ninguém veio ao mundo para viver sob o roteiro de suas expectativas. Ele não manipula, porque entende que o amor que precisa ser forçado é uma prisão com aroma de flor. Ele observa, vê o outro como ele é, não como ele gostaria que fosse. E ao ver, ele compreende. Compreende que todos são imperfeitos, que o amor não exige perfeição, mas sim disposição. Disposição para caminhar lado a lado e não controlar. Disposição para ficar inteiro, mesmo quando o outro se parte. E então ele age. Age com serenidade quando a relação flui. Age com firmeza quando precisa partir. Sem drama, sem culpa, sem espetáculo. Porque ele não luta para ter alguém. Ele luta todos os dias para ser alguém digno de amar. Digno pela virtude, pela constância, pela honestidade. E se for amado de volta, será gratidão. Se não for, será liberdade. O estoico entende que amor não é sinônimo de permanência. É sinônimo de verdade. E por isso, quando o vínculo fere mais do que eleva, ele solta. Não por frieza, mas por respeito à vida e a si mesmo. Sêneca dizia: ama-se verdadeiramente aquele a quem se pode dizer tudo. Mas hoje muitos amam apenas a versão editada do outro, aquela que se encaixa nas suas carências. O estoico recusa esse tipo de amor. Ele ama com olhos limpos, com limites saudáveis, com presença firme e alma tranquila. E se você aprender isso, amar com clareza, você descobrirá que a verdadeira força nunca foi conquistar alguém. A verdadeira força é permanecer inteiro, mesmo quando o amor vai embora. Você acaba de cruzar um território que poucos têm coragem de atravessar. O território do amor com lucidez,
do vínculo sem ilusão, da presença sem controle. Neste vídeo não te entregamos respostas fáceis. Te entregamos espelhos. E espelhos, às vezes doem, mas sempre libertam. O estoico não vive para agradar, ele vive para despertar. Ele não busca o amor perfeito, ele busca a verdade que sustenta o amor real. E quando encontra, ele cuida. E quando não encontra, ele parte em paz. Se essa mensagem tocou seu coração, não ignore. Sinta, reflita, compartilhe. Inscreva-se no canal Filosofia Estoica. Aqui, não vendemos promessas, cultivamos consciência. Curta este vídeo se ele te ofereceu algo valioso. E compartilhe com quem precisa lembrar que amar com clareza é a verdadeira revolução. Porque o mundo não precisa de mais jogos. Precisa de gente desperta, de vínculos inteiros, de almas que olham e ainda assim escolhem permanecer. E se for para amar, que seja com presença. E se for para ir embora, que seja com dignidade.